Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Ezequiel 13, no versículo 2 e 3, que diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que profetizam de seu próprio coração: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, o que andam após o seu próprio espírito e falam das coisas de que não viram. Então, irmãos, nós vemos que desde o princípio sempre existiu falsos profetas, que desde o tempo de Ezequias, lá antes da Babilônia, no princípio sempre existiu aqueles que eram usados pelo inimigo, pessoas que falavam coisas que não vinham de Deus antes mesmo de Jesus vir. E é por isso que Jesus veio pelos pecadores, para que esses daí se arrependessem das falsas profecias que profetizavam. E não é diferente nos nossos tempos, a gente vê tantas profecias falsas. Porque assim diz o Senhor. Então, irmãos, quando a gente recebe um sonho ou uma visão, nós temos que pedir confirmação para Deus. Peça uma, peça duas, se bateu, peça mais uma confirmação. Seja prudente no que você vai dizer, porque eu não vou negar para vocês que também já fui enganada pelo inimigo e não tinha discernimento sobre isso. E hoje eu entendo para dizer para vocês, irmãos, que como as pessoas estão sendo enganadas, temos que pedir a direção de Deus. Aquele que é usado por Deus são profetas de Deus. Peça a direção de Deus, porque o Senhor diz assim, aqueles serão condenados, os falsos profetas, aqueles que pregam a mentira da palavra, aqueles que são profetas falsos, que assim diz o Senhor Deus. Eles serão condenados por usarem o nome do Senhor e dizer que foi o Senhor que profetizou, que o Senhor falou, e não foi do coração deles, e haverá uma condenação em cima dessas pessoas. Então, se você é profeta de Deus, ou se você não é profeta de Deus, Deus pode usar qualquer pessoa. Se você não falar ele pode usar até uma pedra para falar. Ele não usou o burro de Balaão para falar com ele, até um animal ele usa se ele querer. O Espírito de Deus entra na boca do animal, entra no animal e o animal fala como ser humano. E assim Deus falou, mas Balaão estava tão cego espiritualmente, que ele ficou discutindo com o próprio burro dele, e ele nem se deu conta que ele estava discutindo com o animal dele. Aí depois que ele caiu em si, que daí ele, até quando ele caiu em si, ele até levou um susto, né? Porque ele conversando ali com o burrinho dele ali, né? Então é assim, irmãos, quando Deus quer usar, ele usa qualquer pessoa, ele usa um animal, ele usa um mendigo, ele usa qualquer pessoa. Mas cuide quando você recebe uma revelação que pode ser um engano de Satanás. Eu tenho em mim, irmãos, que quando eu vou fazer a minha oração para dormir, eu sempre digo assim, Senhor, que todo sonho que não provém de ti, que tudo que vim também criado da minha mente, que caia no meu esquecimento, quando eu acordar, que eu esqueça de tudo. Assim tem acontecido, irmãos, porque tenho tido tantos sonhos, que Deus fala comigo através dos sonhos, e o inimigo também ele vem querer colocar sonhos em mim, como se fosse Deus falando. Então essa é a oração que eu faço, e eu digo para você, faça essa oração, porque Deus é fiel e Ele não vai permitir que você seja enganado, mas faça a oração. Senhor, o que não provém de ti, Senhor, o sonho que não provém de ti, e o que vem de mim mesmo, que caia no esquecimento, que quando eu acordar, que eu esqueça de tudo, Senhor, para que eu não seja enganada. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Irmãos, eu peço que os irmãos compartilhem, eu peço que os irmãos curtem, né? Porque os irmãos ouvem, muitos ouvem, não deixa o like, não compartilha, não deixa nenhuma uma direção, não deixa nenhum amém, não deixa nenhum comentário. Eu peço que os irmãos me ajudem, irmãos. Se eu também estiver pregando a mentira, pode colocar lá também que eu estou sendo mentirosa. Amém, irmãos? Então eu peço que os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.